A Agricultura BR volta a destacar os dados da Conab em seu segundo levantamento da safra 2017-2018. E falamos agora a respeito das estimativas de produção. As estimativas de produção para essa nova safra são menores, como o produtor rural sabe muito bem. Deve ser menor que a temporada 2017-2018, muito por conta da primeira safra. Na verdade, a Conab não traz diferença na sua estimativa, a diferença é de 300 mil toneladas abaixo só, quando compara a segunda safra da 16-17 com a 17-18. A queda mesmo está estimada na primeira safra nacional, na qual a 17-18 pode ficar com uma média pouco acima de 25 milhões de toneladas, de acordo com os dados apresentados nesta quinta-feira. Vamos aos números então. Os dados da Conab em relação à produção de milho, e aqui nós temos uma visão do que pode acontecer em relação à produção brasileira nesta temporada. A Conab aqui traz para você a primeira safra na mínima estimada de 24 milhões e 500 mil toneladas e a máxima estimada para a primeira safra de 25 milhões e 900 mil toneladas. Aqui chegamos a um número comum ali de 25 milhões e 450 mil toneladas de média estimada de acordo com o Conab. Um outro dado interessante é a média esperada para a segunda safra. Por que não tem mínima e máxima aqui? Porque a Conab ainda não enxerga a segunda safra brasileira. Então, essa estimativa ou expectativa que se tem hoje de muita gente que está no campo, que é o atraso na soja pode prejudicar a segunda safra de milho, apesar de não aparecer aqui ainda, ela pode acontecer sim por conta do atraso. Aqui a Conab repete o número do primeiro levantamento com 67 milhões e 200 mil toneladas esperada em média na segunda safra. Então esse dado aqui não teve alteração da primeira para a segunda safra, sem consideração o que vem acontecendo no campo no momento. Agora o total da safra, se acontecer dessa maneira, o total mínimo esperado é de 91 milhões e 700 mil toneladas e a máxima esperada de 93 milhões de toneladas de milho a serem produzidos no Brasil na temporada 2017-2018. Um número que não é pequeno, um número, Juliana, que é alto, apesar de ser menor do que a temporada 16-17. Bom, Fabiano, o que resulta nesse número inferior na primeira safra do cereal é a produtividade média mais baixa e também uma área plantada com milho inferior à do ciclo passado. A gente trouxe aqui um estudo detalhado, um pouco longo, para ver qual foi a área plantada com milho no Brasil em primeira safra nos últimos anos. A gente percebe uma tendência muito forte de recuo. Vamos relembrar então. Lá atrás, na safra 2003-2004, o Brasil cultivava quase 9 milhões e meio de hectares com o milho na safra de verão. E essa área veio sendo reduzida ano a ano. No ano de 2008-2009, a área ficava em 9 milhões 270 mil hectares. Safra 12-13, 6 milhões 780 mil. Temporada passada, 2016-17, essa área já ficava em 5 milhões 480 mil hectares, mas vale a gente destacar que ano passado houve um aumento em cerca de 100 mil hectares na área plantada com milho de primeira safra. Nesta ocasião, houve um maior incentivo aos produtores em plantar por conta do preço do milho no mercado na atual época. Agora, para a safra 2017-2018, há previsão de novo recuo, chegando a menos de 5 milhões de hectares, 4 milhões 910 mil. Bom, e a Juliana falava também a respeito dessa produtividade menor. A produtividade deve ficar 8,7% inferior ao que aconteceu no mesmo período na temporada passada. Isso, de acordo com os dados da Conab, faz com que essa produtividade, apesar da queda forte em relação à temporada 16-17, ainda tenha a melhor situação desde a temporada 2003-2004, que foi essa primeira coluna que a Juliana acabou de mostrar aqui no Agricultura BR. Então vamos ver produtividade média da primeira safra brasileira, total no Brasil e de alguns estados brasileiros que têm bom volume de produção em primeira safra. Veja só, aqui nós temos o estado de Goiás em destaque, tem uma boa produção, por isso que ele está aqui destacado. Produtividade esperada, de acordo com a Conab, de 128,90 sacas por hectare. Rio Grande do Sul, que a concentração evidentemente é toda em primeira safra, ele fica com 120 sacas por hectare.
Minas Gerais, 103,50 sacas por hectare. E o estado da Bahia, que também tem expressão em primeira safra, 67,43 sacas. A média nacional, considerando todos os estados, fica em 84,55 sacas por hectare, de acordo com o segundo levantamento para a safra 2017-2018 da Conab.